Fala galera, mais um episódio incrível do De Frente com os Sharks. Eu, Rafael Augusto, estou aqui junto com meu parceiro Rodrigo Shark. Fala, Rodrigão. Fala, meu irmãozão, grande Rafinha, tudo na paz? Tudo tranquilo. Mais uma vez aí, hein? Graças a Deus. Pô, mais um episódio incrível, irmão. Cara, hoje tá... Todos os episódios estão incríveis, só que hoje tem uma situação... Hoje é pra galera que quer se atualizar. Mas é pra galera nova ou pra galera que tem mais idade, pra entender o que tá acontecendo com a galera nova? Todos os públicos, não vamos deixar ninguém de fora, aproveitar Show. Que a galera mais nova já tá meio que no caminho natural disso. Mas a gente que já tá meio coroinha, né? A gente não pode ficar pra trás, né? Eu tô tendo que aprender muito. Eu vou ter uma aula aqui hoje. Então vamos apresentar nosso convidado pra vocês. É o professor Márcio Gonçalves, tá? O professor, ele tem muitos projetos, então eu vou falar algum deles aqui. Ele é facilitador do programa Educamídia, colunista do Jornal da Criança, organizador da Semana de Mídia na Escola, coordenador pedagógico do For Education EdTech. Tô aqui olhando o professor, né, pra ver se a pronúncia tá certa. Foi treinado isso aí, hein? Professor universitário, onde que eu conheci ele, né? No curso, no caso eu fiz publicidade, mas ele é professor de jornalismo. Ele também participa, ele tem o Google Certified Innovator e o Google for Education desculpa. E o Google for Education Certified Trainer. Agora deu enrolado aí. Empresários, fiquem atentos aí. Que esse certificado aí é muito importante, que ele oferece também um serviço de consultoria para aquelas empresas que estão querendo ter essa imersão dentro do Google. Eu vou querer que ele explique melhor sobre isso, mas ó, quem tem a sua empresa, quem tem seu negócio, fica atento aí que hoje o podcast está detonando. É muita coisa, ó, e autor também do livro Caixinha Inteligência Digital, né? É publicado pela editora Matrix e atualmente é pós-doutorando pela PUC São Paulo no programa Tecnologias da Inteligência e Design Digital. Também tem a pesquisa, a criação e produção de conteúdo com mídias digitais na escola. Então, depois dessa apresentação, Rodrigo, ele, o professor Márcio Gonçalves. Prazer receber o senhor aqui, professor. Eu que agradeço, Rodrigo e Rafael, pelo convite. E aí, diante de dessas palavras todas em inglês, né? Sim, muita coisa. Não se assustem, mas é porque a gente está bebendo, né, em fontes de pesquisa, né, lá no Vale do Silício. Então essas empresas nos emprestam esses termos, né, como Google Innovator, ou seja, um educador inovador, né? O senhor pode repetir esse Google? Como? Tu sentiu a diferença? Olha, Innovator. Um Google Innovator. De repetir. Google Trainer, porque são certificações que o Google fornece para a educação, né? E como consultor de tecnologias educacionais, eu utilizo o Google na escola, na universidade, nas empresas. Vai ser um prazer a gente conversar sobre isso aqui. Então vamos lá, professor. O senhor quer começar em qual parte assim que o senhor acha que... Eu acho que é interessante, que eu tô com uma curiosidade, o que fez, porque assim, o senhor é novo, né? É, bastante novo, Mas o senhor já é um pós-doutorado, né? O senhor já é PhD. Em assuntos que, para mim, por exemplo, para o meu pessoal, eu ainda tô engateando, que é essa parte de tecnologia. Lá no início da carreira do senhor, como tudo começou? Como é que o senhor teve essa visão? Eu comecei trabalhando com um computador de telinha verde. Olha, né? Era o DOS, né? Era o DOS, né? Era o DOS, Windows pontos, barra, para entrar no computador. Agora, a minha fase foi justamente essa, assim. Qual ano, mais ou menos, perdão? 1994. Então o senhor pegou o 4886, lembra desse computador? Sim, aí 386. peguei. E aí lembra que a gente ganhava um pacote, a empresa, né, de tecnologia, de informática, ela ligava para nossa casa e dizia: você ganhou um curso completo de informática. Sim. E a gente ficava, né, eufórico. Na verdade, era um curso completo, mas tinha que comprar o quê? As apostilas impressas para estudar. MS-DOS, Carta Certa, Lotus 123. O curso era de graça. Mas curioso que era sobre informática, mas os livros eram impressos, né? Sim. E aí, na verdade, a ruptura foi que eu me matriculei num curso de datilografia, fiz o curso completo, minha avó me deu uma máquina de datilografia, mas eu não consegui engatar na datilografia elétrica. Lembra que tinha uma segunda fase? Sim. Porque aí vieram os computadores. E aí eu fui trabalhar em uma empresa em 1995 e quando lá cheguei, vi a telinha verde e é só alguns comandos, né? Uma tecla dura que você clicava para poder passar as telas. De lá para cá, né, se a gente pensar de 1995 para cá,
não são tantos anos. Não. Mas a aceleração da inovação veio com muita rapidez. Então, eu fui acompanhando esse movimento. Né? Eu fui acompanhando o movimento das empresas, o surgimento de novas empresas. E aí, quando você está na prática, né, no mundo do trabalho e também no mundo das teorias, né, aquilo começou a fazer sentido. Então, quando eu estou como professor, né, falando sobre cultura digital, falando sobre sociedade da informação, eu fui caminhando para isso. Né? Então, eu fiz um mestrado em ciência da informação, um doutorado também nesta área. E lá em 2000 foi um momento de grande ruptura, porque a gente falava de sociedade da informação, sociedade do conhecimento, né? Então eu estava muito como um observador, né? Observador do movimento, do comportamento. Porque eu também passei pela fase de relacionamentos virtuais. Acredito que vocês também tenham passado por isso. Sim. Né? Fase do Mirk, não sei se vocês lembram do Mirk. Bem anterior ao Orkut, né? Bate-papo do UOL. Né? Eu lembro do ICQ. O ICQ, exatamente. Quem foi o precursor do Tinder? O que vocês usaram para fazer amizades? Vocês lembram? O que vocês usaram? Qual o perfil que vocês tinham? Orkut. Orkut também, ok. Orkut conectava pessoas, né? Tinha um Message, MSN. É o MSN. Tinha um MSN, exatamente. Mas e o Par Perfeito? Lembram do Par Perfeito? Lembram do bate-papo do UOL? Bate-papo do UOL. Né? Porque Verdade. então, assim... Ali você falava que era uma coisa que você não era. Já era o metaverso? Esse era o clássico. Já era o metaverso. Ok. Já era protótipo. Era o protótipo de uma realidade que não era sua. Não. Você podia assumir outros perfis, uma identidade que não era sua, porque você construía um avatar. Sim, né? Botar uma fotinha lá de um avatar. Uma fotinha de um avatar. Era nem sua, né? Era uma foto de avatar mesmo. Exatamente. Então, eu fui acompanhando todo esse processo, né? E venho acompanhando ainda, porque eu acho que quando a gente resolve pesquisar o comportamento da sociedade, a gente tem que fazer um esforço de se antecipar. Né? Porque como eu lido com jovens, eu vou preparar jovens para o mercado de trabalho. Sim, perfeito. Sendo assim, eu preciso estar à frente do que está acontecendo, para eu dizer para eles, o caminho é esse, né? Hoje acho que um professor é um grande mentor, né? Sim, desse estudante. Então, quando eu penso que qual vai ser o futuro do trabalho daqui a 10 anos, eu preparo ele para isso. Né? Então a gente vai conversar sobre as coisas mais inovadoras. Sim. Porque esse podcast ele pode ser atemporal. Né? Daqui a 10 anos, o que a gente falar aqui hoje, daqui a 10 anos ele vai ser de repente uma materialização, porque a gente está precisando fazer esse exercício do pensar à frente, porque o avanço tecnológico ele é muito acelerado. Né? Verdade. E a visão que o senhor teve no início, né? Naquela visão inicial, você tem várias previsões. Sim. O senhor viu acontecendo realmente as previsões que se tinha naquela época no conteúdo que o senhor acabou seguindo? Sim. E assim é muito ligado aos valores da sociedade, né? A questão da convivência, a questão da comunidade. As pessoas elas querem se conectar. Né? Então antes elas se conectavam não mediadas por tecnologia, elas se conectavam nas suas tribos. Né? Só que quando a gente percebe que a sociedade da informação seria capaz de conectar pessoas, imagina o que a gente vê hoje. A gente vê pessoas conectadas, inclusive para derrubar um governo, né? Questionando questões políticas e hoje, num salto muito mais moderno, criando notícias falsas. Né? Isso aí está um pouco delicado, né? Isso está bastante delicado, porque você tem a participação das pessoas no mundo digital, elas assumem novas identidades e elas assumem identidades de jornalistas, como se fossem jornalistas. Então, eu costumo dizer que a guerra que a gente vive hoje é uma guerra de narrativas. Ganha quem contar a melhor história. Acontece que estão criando notícias falsas, histórias falsas. Então, tudo isso que a gente vem acompanhando, né, das conexões, da realidade virtual, né, da possibilidade de comprar roupas, da possibilidade de fazer simulações do que é melhor para você com a camisa e com a calça, né, do touch. Né? Então tem um filósofo que a gente utiliza, que ele é o Wilhelm Flusser. Ele não é mais vivo, mas na década de 80, ele diz assim: o homem ganhará mais liberdade quando souber utilizar a ponta dos dedos. Ou seja, sobre o que ele falava? Quando é que a gente ganha liberdade usando a ponta dos dedos? Quando vem a tecnologia do touch, do touchscreen.
Então a gente hoje faz muita coisa. Será que o Steve Jobs ele teve acesso a essa informação ou ele teve realmente um pulo de criatividade? Porque eu me lembro que o Steve Jobs, ele, na Apple, apresentando um dos produtos, ele falou que o futuro estava na ponta do dedo e ele falou que antigamente não tinha isso, né? Porque nós temos uma reação natural de apontar para as coisas que a gente quer, né? A gente sempre aponta. A camisa dele é branca, listrada. Então, será que tem a ver com isso? O Steve Jobs teve esse insight ou não? Todos esses empreendedores, eles são grandes leitores, né? Então, eles estão muito ligados no que a filosofia pode entregar, no que a sociologia pode entregar, né? Então, se a gente hoje já reconhece, né, que o homem tá liberto por utilizar a ponta dos dedos para produzir conteúdo, para arrastar conteúdo, para emitir conteúdo, se a gente puder vislumbrar daqui a 10 anos... Talvez a grande inovação seja o controle, o comando sendo feito pela retina, pelos nossos olhos. Verdade. Porque eles estão aqui à nossa frente. Então eu posso também dar um comando, né? Então, por exemplo, a biometria, o controle de biometria, né, já é falsificável. Porque tem gente que até pra isso... consegue raspar, né? Raspar e fazer silicone. Então Sim. Você bota o seu dedo lá no controle de biometria e entra na empresa. Agora, e aí, se você puder agora controlar pela retina, né? Pelo olhar, pelo olho, enfim. Então, assim, isso que a gente tem que começar a perceber, né? Porque as coisas são criadas e aí já vem uma outra versão de falsificação dessa criação. E aí a gente tem que superar isso. Tem que superar. Não, e eu ouvi falar, professor, nessa questão da retina, de ter informações, assim, das pessoas. Você entrar numa loja e aí, através da sua retina, saberem suas preferências. Isso aí também caminha nesse fluxo de futuro, né? Sim, por exemplo, eu falei da biometria, né? Que é o dedo, mas hoje, por exemplo, um controle no aeroporto, uma chamada numa escola na China, vocês devem ter visto vídeos já, que as crianças são controladas, né, pela retina. Entendi. Né? Então, quer dizer, hoje, se você quiser ser um bandido, tá muito difícil ser um bandido. Porque você vai facilmente ser reconhecido e rastreado, né? Então, assim, hoje acho que a grande questão é essa. Por isso que a gente vive as situações do mundo da internet ser um ambiente vulnerável. E aí, na verdade, qual é a vulnerabilidade? Dos nossos dados. Acesso das informações, né? Exatamente. Porque falando sobre isso, se eu não me engano, não tem até um termo específico disso, é o Big Data, né? Big Data. O Big Data pega um pouco disso, das pessoas terem acesso às suas informações. A gente chegou a falar de criminosos que usam essas informações para poder praticar crimes cibernéticos, né? E aí, assim, eu queria saber como isso vai parar, porque o questionamento que tem é sobre a quebra de privacidade, né? E às vezes, hoje em dia, acho que pela fala conseguem captar as nossas escolhas, aí já tem uma imersão de propagandas pra gente. Será que isso vai ter limite? O marketing de voz. O marketing de voz é o marketing de dados, né? Ou seja, o Big Data, que na verdade nada mais é do que uma produção excessiva de dados. Então, assim, a gente diz o que comeu, a gente diz onde foi, a gente diz o que comprou, né? A gente está numa loja lá de compras, né? A Amazon não está nos patrocinando, mas ela sabe muito bem o que ela faz, porque a gente compra por 2 cliques, né? Compra por 1 clique, porque ela já armazenou o seu cartão de crédito, o seu endereço de entrega, e é isso que ela precisa, né? Sim. Ela precisa receber e precisa entregar. Então ela facilitou a nossa vida. Uhum. E tem um carrinho, né? Agora, se ontem eu fiz isso, eu botei 2 livros no carrinho, não efetuei a compra, provavelmente eu vou receber um e-mail. Sim. Para me lembrar, você não quer efetuar a sua compra, né? Então, quer dizer, todo esse cenário, né, a gente precisa controlar muito, porque se as pessoas não forem cidadãs conscientes, elas vão deixar os dados cada vez mais vulneráveis. Então, essa vulnerabilidade dos dados faz com que as pessoas comprem no seu nome. Verdade. Né? Eu já tive vários cenários desse jeito, assim. Já fizeram compras no meu nome e a compra foi efetuada, né, numa cidade em que eu não estava nessa cidade. Caramba. E aí o que você faz? Você ganha um grande problema, porque você tem que provar que você não estava naquela cidade. Mas você é cliente daquela empresa, você tem o cartãozinho dela. Mas aí o meu corpo físico não estava lá. Você tem que provar que você não era você. Exatamente, porque não era você. Mas hoje tem uns mecanismos, tipo cartão online e tal, que facilita
de você não passar por uma situação dessa, né? São cartões virtuais, né? Temporários, isso, né? Isso exatamente. Gera um número temporário. Que é o CVC, né? Atrás. O teu isso. Ele vai alterando e tal. Vai alterando, porque também esse cartão que a gente protege. tem impresso, né? Ele também deixa vulnerável. Né? Eu tenho um cartão que as pessoas perguntam, ele é por aproximação? Eu falo, já foi. Por um dia ele foi. Por quê? O cartão por aproximação, ele deixa o cartão vulnerável. Sim. Né? Então, quer dizer, pode ser uma vantagem ser mais fácil aproximar e você ir embora para fazer uma outra coisa? Mas não é seguro para você. Até por causa da pandemia, isso foi bastante utilizado, para você não tocar na máquina, né? Exatamente. Então, acho que a grande sacada foi essa. Sim, eu confesso que eu não tinha aproximação, acabei tendo por causa disso, para facilitar. Para não ter Mas existe esse receio mesmo de alguém... De repente colocar um valor, você não vê e você passar o cartão. Aí tem que ter essa atenção. Uma coisa que a gente conversa muito, mestre, a gente fala sobre o que é antigo, ele não é esquecido. Né? O novo, na realidade, ele vem para facilitar o que já é antigo. Exemplo, o senhor falou aí as empresas utilizam dos dados, etc. e tal, para fazer venda. Isso aí já é antigo. Só que hoje a tecnologia ela vem como um facilitador. Sim. Então a gente tem um grande apoio dessa tecnologia sendo atualizada por causa dessas grandes empresas que acabam ganhando, né, com esse armazenamento de dados de cada um de nós. Sim. Baseado nisso, o metaverso vem da mesma linha de pensamento, né? Você vai ter acesso a uma outra realidade, ou a minha realidade, agora eu já não sei mais. Mas uma realidade dentro de uma realidade, onde você vai poder passear em Paris e entrar na loja que você quer e fazer uma compra. Seria mais ou menos isso. Isso, é um simulacro da realidade. Isso Jean Baudrillard já preconizava. Olha que termo, hein? Né? Qual o nome dele? Perdão. Baudrillard, né? Simulacro da realidade. Então você simula uma realidade. Né? Então, por que é interessante, de repente, haver a simulação dessa realidade? Porque eu vou poder viver experiências, ter experiências que talvez eu não conseguisse ter, por conta da minha limitação do espaço, do país onde eu moro. Né? Então, hoje a gente já faz viagens virtuais. O Google tem, né, o Google Street View, o Google Earth, o Google Maps. Sim. Né? Eu tenho uma filha que mora em Israel, por exemplo, desculpa te cortar, mas eu acabo indo para Israel sem instalar, eu passei lá, onde ela tá, eu consigo... Filha, mostra pra mim essa... Isso. Na realidade, assim, eu posso ter a posição dela, né, hoje, até o próprio WhatsApp facilita isso, como a gente falou, o facilitador, né, sim. Mas a gente pode caminhar em Israel, na cidade, ou em Paris, pelo Google, né, pelo Google. Isso. Mas pelo VR... Por esse metaverso você vai poder estar dentro, imerso, né? Imerso, e assim, o Google tem o Google Arts and Culture, ou seja, você pode entrar dentro de um museu, né? E estudar ali. Então, você veja, não é só a imersão, são os dados também que você obtém daquele objeto. Então, você tem estudos sobre a arte, né? Você entra no museu, você vive aquela realidade, né? E assim, é uma simulação. Porque não é a mesma coisa que ir. Sim. Porque se você for ao museu em Paris, você vai enfrentar uma fila, você vai talvez se decepcionar com o tamanho da Mona Lisa, né? Você vai sentir cheiros. Você vai sentir cheiros, são sensações, né? Então, o que a tecnologia está querendo trazer são simulações dessa realidade. Mas no futuro, eu acho que isso não está muito distante não, né? De tentar, porque eu percebo que cada vez mais eles incluem nossos sentidos para dentro desse processo. Para trazer mais perto da realidade, né? Antes, por exemplo, você estava conversando, antes da gente começar o podcast, do áudio, do rádio, né? Sim. E aí depois tem um audiovisual. Aí depois você tem um audiovisual, mas você consegue interagir com a cena. Né? E daqui a pouco você vai ter também a sensação. Mas eu tenho uma história engraçada para contar sobre a sensação do cheiro. Né? Porque eu estive num evento em que os japoneses estavam lançando a TV 4K. Sim. Né? E aí era uma situação que eles passaram uma cena de um futebol, de uma disputa, né? Ali na futebol, enfim, acho que era Brasil e algum outro país. E aí tudo bem, era incrível, porque você ouvia como se você estivesse no estádio. Tudo bem, aquela sensação foi incrível, porque você via os jogadores muito de perto, até que abriram para perguntas e eu perguntei: essa televisão, é possível ter cheiro? Os japoneses olharam um para o outro, falaram em japonês e responderam assim:
É possível. Só não sabemos como tirar o cheiro. Interessante. Então vocês entendem que, por exemplo, em uma questão mais prática, tá passando um comercial de pizzaria, anunciando uma pizza. O cheiro, ele pode ser implantado. O problema é como vai tirar. O problema é como vai tirar aquele cheiro, porque depois vem o quê? Vai vir... Aí vem um outro comercial. Aí vai começar a misturar. Misturar tudo. Sim. Então, assim, é muito curioso, porque colocar o cheiro talvez seja interessante, porque a gente já vê isso acontecendo, a gente vê em show, né? Sim. Em shows de cantores, artistas. A própria loja que vende perfumes, Isso ela que eu ia faz falar. isso. Ela joga o perfumezinho ali, você já vai pelo causa É o marketing chamariz, sensorial. Sensorial, Né? Porque a marca já tem aquele cheiro, né? A marca também tem o áudio, né? Tem uma trilha, né? Que você já sabe que ali é interessante estar naquela loja porque tem uma trilha interessante. Sim. Agora, tem um shopping aqui, que eu não vou falar o nome dele, aqui na Barra. Vou falar porque é interessante. Tem até tem no Spotify, tem até uma trilha pra ela, que é o Village Mall. Já foi no Village Mall? Sim. É um shopping bem elitizado. Né? Mas a trilha sonora é muito gostosa, pô. Até no banheiro. Tu vai no banheiro, tá lá aquela trilha sonora. Né? É algo que o Evandrão lá. Evandrão sabe. Tu tá no banheiro, tá ouvindo a trilha sonora. Foi isso que o senhor falou, né? Exatamente, Sensorial. é o marketing sensorial. Vai trabalhando com as emoções, com as sensações, né? Então, quer dizer, isso vai criando o quê? Um sentido de pertencimento também. Sim. Né? Então, sim, são tecnologias. E tu fica também. sentindo aconchegado, né? Tu faz questão de ir lá só pra... Não, relaxa, né? Relaxa também. Várias coisas. É que nem, assim, se eu não me engano, no Barra Shopping. Em outros shoppings tem também. Tem um piano que você pode chegar lá, tocar. São coisas que faz até integrar. O professor falou de comunidade, né? Isso chega a integrar as pessoas, gerar satisfação, enfim. São várias coisas. Professor, você chegou a falar do Google. Hoje, quem não tá no Google não existe? Quem não tá no Google não é lembrado. Né? A gente tinha a expressão, quem não é visto, não é lembrado. Né? E eu sempre digo para os meus alunos, existe uma comunicação informal. Então você precisa estar ali no almoço com os colegas, no happy hour, né? Na comunicação informal, para você ser lembrado, porque senão você vai ser o quê? Você vai ser a pauta daquela reunião. Verdade. Se a gente comparar com as questões do Google hoje, a gente busca as coisas, né? Então, se eu quiser encontrar alguém, eu tenho que botar o nome da pessoa, eu tenho que encontrar a rede social dela, tenho que encontrar os projetos que ela fez, né? Enfim, então por isso que é interessante isso, porque as pessoas precisam ser mais fiéis aos projetos que elas constroem, né? E divulgar esses projetos, né? Então a gente tem que fazer um esforço de furar a bolha, né? Porque se a gente não fizer esse esforço, a gente vai estar sempre em bolhas. São só as bolhas dos amigos do Instagram, as bolhas dos amigos do Facebook, né? Então, o Google, ele é esse disseminador de informação. Então, é muito importante as empresas, por exemplo, estarem no Google, né? Pessoas mas há uma complexidade, não há? Assim, você quer... Desculpa cortar o senhor, mas só aproveitando esse gancho. A pessoa que está ali querendo empreender, ela utilizar a ferramenta do Google, ela tem que ter um especialista hoje. Ela não consegue, ou ela consegue com facilidade acessar e ter essa organização ali. Veja, vamos olhar vamos entender pelo olhar da empresa Google. Ela quer complicar a vida da pessoa? Não, quer facilitar. Ela quer facilitar. Então, ela sim poderia fazer sozinha. A gente chama, né, de uma campanha dentro do Google. Mas um especialista teria mais condições de ampliar esse alcance, né? Então a gente não quer dispensar o especialista em marketing digital, por exemplo, né? E como é que eu sei a qualidade daquele especialista? Teria algum certificado? Porque, por exemplo, hoje eu vejo vários comerciais de pessoas que fazem a gente querer... vem imergir pro Google, vem aqui e tal, mas aquela pessoa tá falando das experiências dela, ela tá querendo vender uma coisa que não tem... Assim, que ele não tem conhecimento, ele quer aprender junto com a gente. Como é que hoje eu consigo diferenciar isso, esse profissional? Se eu fosse contratar um profissional, eu pediria o portfólio dele. Então ele tem que me apresentar os cases de sucesso e de fracasso. Ele tem que ter um histórico ali. Isso é muito importante o que o senhor falou. Os cases de sucesso e de fracasso. Nos Estados Unidos, para você ser um empresário, para ser sócio, é bom que esse empresário tenha falido.
É quase um carimbo, né? Porque a falência significa que você realmente está tentando e não tem como tu acertar tudo. Eu não conheço nenhum empresário de sucesso que ele acertou tudo a vida toda. Porque o discurso do empreendedorismo é esse, assim, você pode errar, mas tem que errar rápido. Sim, errar e já tem buscar uma solução. Buscar uma solução rápida. Então, assim, no mundo dos empreendedores do Vale do Silício, eles erram muito. Só que eles são muito sagazes, então eles têm velocidade de pensamento. Então eles erraram, aprenderam com o erro e foram para uma outra coisa. Né? Professor, qual o case assim, do Vale do Silício que você citaria que é o que você achou que foi um grande fracasso e um grande sucesso, assim, que te chamou, que seja mais peculiar para você mesmo, assim, bem do teu gosto? Do Vale do Silício, vamos pensar assim, tem as redes sociais nessas empresas que a gente conhece, né? Mas tem várias outras coisas. Por exemplo, tem o Airbnb. Sim. Né? O Airbnb, ele é justamente essa questão assim, ele não fracassou, mas ele foi atropelado por uma questão que ele não esperava, ou seja, as pessoas estão impedidas de circular. A pandemia. Né? Então, num cenário pandêmico, né, que não, a gente não quer datar uma pandemia Covid-19, mas a gente vai ter outras pandemias pela frente. Então, você faz o quê? Você impede que as pessoas circulem. Ou seja, não podem mais alugar aquela casa. Né? Então, assim, isso que a gente tem que começar a perceber. Por isso que vem uma proposta de simular realidades. Porque as pessoas, se elas não puderem circular, elas querem simular. Elas querem simular compras, querem simular prazeres. Suprir uma necessidade, trazendo uma sensação, né? Uma sensação, exatamente. Porque, assim, se a gente for para o Japão agora... O Japão tem muita tecnologia que simula realidade. Simula a realidade do sexo, simula a realidade do prazer, né? Então, assim, as pessoas isoladas num país frio, né? Que não podem circular não por uma pandemia, mas por conta do clima do país. Sim. Então, essas simulações da realidade, elas mascaram, né, uma coisa que o ser humano não consegue fazer quando ele tem livre circulação. O senhor falou isso, eu tô lembrando agora, por isso que eu tô rindo, que a gente até conversou sobre isso, eu e o Rodrigo nos bastidores. Do filme? Do filme. Eu lembrei agora. Fiquei eu comecei a rir, o professor falou, fui lembrando. Não sei se eu vou fazer uma referência do filme aqui. O Demolidor do Sylvester Stallone. Sim. Tem uma cena dele com a... Caramba, eu esqueci o nome dela agora. Sandra Bullock. Sandra Bullock. E aí eles fazem uma simulação de sexo. Com óculos, né? Com óculos, eles colocam um óculos, ficam um de frente pro outro. E aí, ele é um cara que veio, né, congelado, do mundo igual o nosso, não estava entendendo nada, e ela ali curtindo um monte. Até o momento que começa a dar uma certa interrupção, assim, na codificação, por algum problema. Eu falei, cara, isso aí é muito bizarro. Já pensou a gente chegar nesse futuro e isso acontecer? Isso é uma previsão, né? Esse filme fez uma previsão. Correto. Foi até onde eu perguntei pro senhor se as previsões que tinham sido feitas no passado, se realmente o senhor foi vendo acontecer. Essa foi uma previsão que... Esse filme é de 96, cara. Imagina, olha só, em 1996, estavam fazendo uma projeção que hoje, em 2022, a gente está falando sobre como uma coisa já real. Quer ver uma coisa também muito, muito interessante, que assim, é bem perto da gente, é o mundo sem fio. Né? Não é muito estranho um mundo com fios? É muito estranho. De cabos, de baterias. A gente tenta até esconder, né? Quando tem, a gente esconder. Bota então, por dentro, né? Exatamente. Então, quer dizer, o wireless, né? O sem fio, né? E tudo mais. Agora, olha a frustração. Eu comprei um fone de ouvido que é sem fio, né? E aí, olha que loucura. Eu costumo caminhar assim e eu não levo os dois. Por que eu não levo os dos dois ouvidos? Porque senão aquilo me tiraria da minha realidade. Sim. Ou seja, eu poderia, de repente, assim, sofrer até um acidente. Sofrer um acidente. Sim. Então eu levo um só. Tudo bem. A ida, né, de caminhada, eu fui ouvindo música na boa. Só que a bateria acabou no meio do caminho. Eita. Aí o que eu fiz? Peguei o fone de ouvido e botei no bolso. Então, quer dizer, né, assim, não dá pra achar que aquilo vai ser completo. Sim. A sensação não vai ser completa. Igual a simulação do sexo, a simulação da aproximação, né? Então, a gente tem que começar a ser mais criterioso em relação a isso, né? Porque, por exemplo, é muito fácil, talvez, hoje, eu me conectar com pessoas, né? E criar laços com elas. Ou seja, iniciar uma amizade, seja para um determinado namoro e tudo mais. Mas se acabar até a luz, como é que vai ser? Eu não tenho mais como
Sim, eu não sei mais como flertar, eu não sei mais como ir numa balada e sensualizar para alguém. E tem a situação também da barreira, né? Porque assim, eu trago isso porque eu já fui fumante. Mas você que a pessoa, pelo menos eu já ouvi falar, e para mim acontecia dessa forma. Quando você fumava, a timidez ficava por trás do cigarro. Então, tipo assim, você tá conversando, mas tá fumando ali, tu tá um pouco retraído, mas o cigarro te dá um pouco de... Naquele momento, quando eu era mais novo, me dava essa sensação de poder falar as coisas, etc. Uma confiança maior. Uma confiança maior. Não fumem, tá? Por favor. Quem puder optar em não fumar, eu, graças a Deus, parei. Mas por que eu trouxe essa realidade pra cá? Porque você vai conversar com alguém nesse mundo aonde você vai estar se sentindo confiante, porque se não der certo, você vai mudar de sei lá, programa, ou vai procurar uma outra pessoa. E quando você estiver num tete-a-tete ali, de face a face, a situação já é outra, né? Então, porque você não tem essa barreira. É engraçado isso, assim, é até uma brincadeira assim, entre os amigos, né? Tem cara que é muito bom na hora de paquerar uma menina pelo WhatsApp ou de repente pelo Instagram, no direct, mas aí quando... É o rei do flerte, o cara sabe todas. Aí chega na hora do tete-a-tete, o cara não consegue, o cara dá uma engasgada, o cara não consegue. Então, assim, realmente isso faz muita diferença para esse mundo que a gente cada vez mais quer ter essas sensações, mas só que quando a gente vai para o mundo real mesmo, de verdade, parece que fica bloqueado. Perdão, e o mundo de empreendedorismo, eu vejo que às vezes, eu posso estar errado, me corrija, tá, mestre, mas assim, o face-a-face é importante. Sim. Você ter esse contato com quem você está fazendo uma sociedade, entender o processo, entrar num projeto, é importante. Por mais que você faça uma reunião online, mas eu acho que ainda é importante. O olho no olho, né? O olho no olho ainda é, acho que, o maior viés de credibilidade, né? É quando você tá vendo realmente todas as expressões, vai captando a energia, né? Vai até, assim, intuindo o que a pessoa tá sentindo no momento, se ela tá feliz, se ela tá triste, se ela tá curiosa, se ela tá prestando atenção. Exatamente. Então, acho que isso daí é muito importante. Mas então a gente tem que perceber que se a gente transportar isso para o mundo das relações sociais corporativas, por exemplo, isso já está afetando o modo como as pessoas trabalham, né? Porque eu ouço de empregadores que reclamam comigo do estagiário que eu indiquei, né? Porque ele sai do estágio assim como ele se desloga de um relacionamento. Sim. Então ele sai do estágio sem dizer nada. Então ele esquece que ali é o primeiro estágio dele de relações sociais, né? E aí, assim, quer dizer, daqui a pouco ele está numa outra empresa, mas ele vai trabalhar com uma pessoa que lembra que ele saiu, ele se deslogou simplesmente. Entendi. Então a gente tem que começar a perceber, porque os pais, por exemplo, ficam um alerta para os pais. Comecem a perceber como é que os seus filhos estão se relacionando com a internet, né? Se ele está muito tímido, está no quarto, está sozinho, ali ele pode, de repente, estar construindo uma personalidade de um indivíduo tímido. Verdade. Isso vai ser ruim para ele no trabalho, vai ser ruim na escola, né? Então, quer dizer, a gente não precisa... O Rodrigo falou uma coisa que a gente queria resgatar. Uma tecnologia nova, ela não apaga a anterior. Elas convivem. Então, a gente não vai depositar a nossa esperança no metaverso se esse é o futuro. A gente vai conviver com tudo. Então, a gente vai ter as crianças brincando com outras crianças, pode ter o videogame, pode ter a televisão, mas vai ter o livro, né? Vai ter o valor da escola, o valor da conversa com os pais. Então, tudo existe ainda. Então eu não posso achar que tudo vai ser virtual. Então a gente vai acabar com o escritório e vai fazer só reuniões virtuais. É um problema sério, porque eu vivi uma experiência bastante delicada, porque no primeiro ano da pandemia do Covid-19, eu arrumei um emprego e eu fiquei 8 meses nesse emprego. Ou seja, eu fiquei uma semana no escritório e depois houve isolamento social e fiquei trabalhando de casa. 8 meses eu consegui trabalhar de casa. Eu não suportei mais. Por quê? Eu não tinha laço com as pessoas. Eu não conhecia as pessoas. Então, no início de tudo, elas todas se conheciam nas reuniões, eu ficava. E eu me colocava nas reuniões, aquilo talvez chegasse com uma má interpretação, né? Então, as minhas falas, eu achava que eu estava sendo mal interpretado, né? Eu tive má impressão da direção.
Então, isso tudo foi o meu Você argumento não tem de aquela dizer... linguagem corporal, né? Corporal, exatamente. E isso foi o meu argumento. Eu estou saindo da empresa porque eu não criei laço com as pessoas, porque eu estou no mundo virtual. E o mundo virtual não sanou uma necessidade que eu tinha. Né? E eu sou muito sinestésico. Eu chamaria a pessoa para tomar um café, para dizer que eu não gostei da colocação dela, né? E eu não vou chamar para uma conversa virtual. Entendi. Entende? Então, assim, o café é igual ao do Evandro, né? O café é igual ao do Evandro, que é bom aberto. Vamos tomar um gole. Mas o senhor falou bem, né? É importante ver que é um facilitador e principalmente os pais, mas a gente tem que nos policiar também, nós temos que nos policiar em relação a também não estarmos imersos no mundo e esquecendo tudo que está ao nosso redor, né? É o que a gente conversa, né, Rodrigo? Desculpa te interromper. Tem coisas que podem a gente transformar em pontes interligadas, né? E coisas que a gente pode transformar em muro. Sim. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. O excesso, né? O excesso. Eu acho que o cuidado de tudo é o excesso. Então, vamos usar uma metáfora, né? Que você usou as pontes e os muros, vamos usar as redes. Opa. Né? Porque, sobretudo, são redes. Sim. Né? Acho que a gente precisa ampliar as nossas conexões. Né? Por mais redes e menos paredes. Né? Porque a gente começa a se conectar com as pessoas, porque as redes é que vão garantir a nossa empregabilidade, né? A gente tem um cenário de envie o seu currículo, deixe o seu currículo lá na rede social tal e tudo mais, mas eu não tenho boas experiências para contar sobre empregos conseguidos nesses lugares. Muito do que eu já tenho como atividade é um amigo que indicou que trabalhou comigo. Sim. Que vai poder trazer referências mais assertivas até para o trabalho. Né? Então, assim, se eu estou aqui é porque eu tive uma conexão com o Rafael. Isso. Né? Então, assim, agora eu também lembrei de uma experiência que o emprego que eu consegui foi porque eu comentei no post da pessoa. E essa pessoa tomava decisões na empresa. Então, vejam, a gente precisa conviver com tudo. Né? Então, eu comentei, fiz um comentário. E aí dali a gente foi para uma reunião virtual. Hoje eu tenho feito vários trabalhos para essa empresa onde essa pessoa trabalha. Então, quer dizer, ela não te conhecia até então. Ela não me conhecia até então. Mas achei interessante que o que você colocou. O que eu coloquei, né? Então, assim, eu me coloquei, eu fui gentil, eu colaborei. Então, isso que eu quero chamar a atenção, né? Que a gente precisa se colocar no sentido de que são redes. Né? São redes. Essa pessoa nunca vi na minha frente. Mas a gente já tem o celular um do outro, a gente pertence à mesma rede social, a gente troca ideias, então é isso que a gente precisa compreender. E assim, tá faltando o quê? Tá faltando eu encontrar ele no cafezinho. Né? Pra gente poder estreitar cada vez os laços. Porque a literatura das relações sociais, ela tem os laços fracos e os laços fortes. É fácil construir laços fortes, ou melhor, laços fracos. É muito fácil. Segue, né? Segue, comenta. Agora, e os laços fortes? Vem do conflito também, né? Vem do conflito, vem da adversidade, né? Vem do contraste. E aí a gente vai construindo laços fortes. Muito bacana esse conceito, Rodrigo. Aprendi 2 conceitos agora. Redes e laços, né? Da redes, como é que é? Fala aí, professor João. Por mais redes e menos paredes. Laços e aí fortes. eu vou ampliar. Esqueçamos o digital. Investamos em redes. Bacana. Esquece o digital. Muito porque bacana. se a internet cair, se a luz apagar, a gente ainda tem as redes. Sim. Né? Então as minhas conexões. Eu sei onde ele mora. Né? Eu sei onde ele trabalha. Vai além do virtual. Vai além do virtual, perfeito. E cuidar dessas redes, né? Porque nada do que uma alma humana para trocar numa outra alma humana. E uma das coisas que eu percebo é que quando você só se imerge nesse mundo virtual, você acaba não tendo esse laço muito afetivo. Você precisa dessa conexão. E quando você tem conexões, você acaba sempre querendo... Uma frase que eu aprendi e agarrei para minha vida. Uma pessoa que sempre busca solucionar o problema dos outros, ele nunca fica desempregado por muito tempo. Pode até ficar, mas rapidamente alguém vai pegar essa pessoa. Você buscar resolver problemas para aquela pessoa ou para outras pessoas, isso vai fazer você ser um diferenciado. Vai gerar uma referência positiva sua, positivo. Né? Mas o que acontece é que quando você está no mundo virtual, você entra em contato. Vou entrar em contato com o Rafael. Não tive contato. Tá bom. Eu vou entrar em contato com o Evandro. Não tive contato. Com o Márcio. Não tive contato.
você não está buscando... O senhor deu não sei como é que foi o enredo, mas o senhor falou que fez um comentário lá, que esse comentário acabou gerando uma repercussão. Mas tu chegou a pensar que o teu comentário ia gerar isso, professor? Mas estava ajudando em algum momento aquele cenário, né? O cenário era um cenário de ajuda mesmo. Aí, porque viu? a pessoa perguntava... Ele foi solucionado. Ele foi solucionado. Se você é um professor e está usando metodologias inovadoras em avaliações, eu gostaria de conhecer. Aí eu respondi. Legal. Eu estou usando tais metodologias. Se quiser se conectar, a gente conversa. Foi assim. Então é bem isso que você falou. Solucionar. Ele buscou solucionar. Isso aí. Exatamente. E isso é uma pegada que eu acho que quem tá aí ouvindo a gente, assistindo a gente, tem que ter. Em buscar ajudar o próximo. O buscar ajudar o próximo, solucionar o problema do próximo, não é você querendo, vou ajudar o Rafael e vou ter um retorno. Vou ajudar o Márcio, vou ter um... Não. É a situação de você ajudar o próximo em querer resolver problemas e você vai acabar se especializando nisso. Um professor sempre quer dar justificativa teórica para essa situação. E aí, Rodrigo, isso Boa. se chama economia da dádiva. Boa. Né? É a dádiva. Então, assim, nós vivemos isso. Então, assim, a gente, se um grupo, né, precisar de ajuda financeira, né, quando a gente tem as catástrofes, né, o indivíduo gosta de ajudar. Então, ele gosta de ajudar sem precisar do retorno. Né? Então essa é a dádiva que a gente vive, né? E a dádiva na internet, eu diria que é a troca de informação. Sim. Né? Então a gente troca informação. Né? Ali eu disse para ele, eu faço essa metodologia. Era uma peça de informação, né? Então acho que é isso que a gente precisa compreender, porque as pessoas estão trocando ideias, né? Elas estão trocando ideias. Eu sei esse aplicativo. Então, por exemplo, de forma prática, é quando as pessoas ficam famosas ou conhecidas porque elas fazem vários tutoriais, né? Sim. Então a gente tem muitos formadores de opinião, muitos influenciadores digitais que são criadores de tutoriais, né? Verdade. Que fazem e mostram para a pessoa, olha o que eu sei fazer, né? Tutoriais com um linguajar mais fácil, né? Sim. Porque o que eu vejo às vezes que acontece é que tem muitas pessoas, até na área de investimento, vamos falar de investimento, aí a pessoa começa a falar difícil. Não, que você tem que ver o EBITDA, o ROI e tal, e faz um swing trade. Pô, aquele que tá querendo aprender... Quem não conhece, boia. O cara boia. Então, assim, o tutorial fácil, com linguajar que você atenda em grande escala. Pessoas... Se você atende a grande escala, você vai atender também aquelas pessoas que têm uma cultura mais elevada. Sim. Agora, se você for conversar com uma pessoa que conheça os termos e houver uma troca, tudo bem, flui o assunto. Mas você tem que entender qual é a necessidade do outro. Eu estava conversando com o Rafinha, que a gente foi fazer uma reunião uma vez com uma pessoa que estava vendendo essa ideia de marketing, não é marketing digital, de tráfego de mídia social. Venda de como é que é o nome, Evandro? Tráfego pago. Mas ele era um especialista do assunto. E aí quando a gente foi conversar com ele começou a falar vários termos. Não, que não sei o que, você tem um lead, você tem isso, tem aquilo. E a reunião, ficou longa, porque tudo que ele falava eu anotava que eu não sabia. Bacana, que ele sabe usar o inglês e tal. Mas só que o inglês, quando a gente sabe para alguns termos, quando você traduz não é aquilo. Então você tem que entender o conceito. E aí terminou a reunião, comecei a perguntar a ele. Eu falei, eu não vou falar o teu nome não, tá? Mas eu fui e perguntei, o que é lead? Agora me explica aí direito, porque bacana o termo, mas eu não entendo. A gente não entende. Então explica com mais facilidade. Se alguém está buscando compreender o teu mundo, né, traga com português mais claro. Sabe né? o que eu acho mais legal nesses tutoriais que o professor Márcio citou? Os que fazem sucesso são os caras que se colocam no lugar do outro. Sabe que o cara chegou ali de repente no beabá, ele vai precisar que fale o trivial pra ele, até mesmo assim, aquilo que é bem óbvio. Porque assim, eu vou até citar uma frase agora do Dr. Laí Ribeiro, né? Que ele fala que o óbvio só é óbvio pro olho preparado. Sim. Se você é preparado para aquilo, vai ficar óbvio para você, mas se você não aquilo ali passa batido. Então assim, os grandes tutoriais são esses, que você pode aprender ali o básico e você vai caminhando ali quase pegando na mão, né? Vai pegando na mão e vai te levando até lá. E qual é a questão? É a linguagem. Então assim, o que também é uma grande confusão na comunicação é que as pessoas confundem as linguagens. Então, assim, nós estamos aqui em uma mídia podcast. Então, a gente está usando uma linguagem própria do podcast, né? E aí, às vezes, o que as mídias fazem, por exemplo, ela pega um indivíduo que é um influenciador digital lá do YouTube
e querem colocar esse influenciador na mídia de massa, ou seja, Entendi. lá num programa no domingo à noite, né? Qual é a característica dos programas de domingo à noite? A família tá lá, né? A televisão tá ligada e tá todo mundo assim meio que se organizando para viver a semana. A linguagem do youtuber é outra. Então a gente já viu muitos erros desse jeito, né? Então assim, quando você se comunica, você tem que adaptar a sua linguagem. Você tem que saber conversar com um surfista, com o presidente de uma empresa, com um professor, com o seu chefe, com o seu colega de trabalho, né? É isso. E aí quando você domina tudo isso, as pessoas te admiram, porque você vai adaptando, né? Agora, se você quer, no alto da sua sapiência, né, ser muito eloquente, você não atinge. Sim. Ou seja, há uma diferença entre informar e comunicar. Sim. Né? Então, assim, a comunicação tem uma pessoa da outra ponta ouvindo a gente. Se ela não entende, é que houve um ruído. Sim. E se houve um ruído, vai ter o quê? Má interpretação. Sim. Né? Agora, se você quiser só informar, fale enlouquecidamente, que as pessoas não têm a obrigação de entender. Sim. Né? Então, acho que é muito mais isso. Assim, os grandes comunicadores, eles têm um poder de comunicação, porque eles precisam fazer com que o outro entenda a mensagem. Cara, agora me ocorreu uma coisa, um insight assim muito louco. Eu fiquei pensando assim, o Silvio Santos é colocado como o maior comunicador do Brasil, né? Ele foi um cara de cara de televisão fora da cor. Eu fiquei pensando agora, será que o Silvio Santos, ele fosse da geração, essa geração que a gente tá falando de Instagram, será que ele seria um gênio também? Será que consegue ter, tá entendendo? Eu vou pegar a tua dúvida. Aí entra naquela frase que a gente falou anteriormente. O novo não veio para mudar o antigo. Ele é um facilitador, mas para o novo existir, precisou existir o antigo. Então a gente não pode nunca esquecer do antigo. Exatamente. O Silvio Santos, ele é uma pessoa importante para a comunicação. Então, como outras, né, pessoas importantes. O antigo é igual o Isaac Newton. Você vai estudar a lei da física, hoje você chega, né, a carro, o que seja. Mas precisa do antigo, precisa lá de quem participou desse processo. Outras referências, todos né? que participaram. Mas se a gente usar o Silvio Santos como exemplo, é delicado, porque o Silvio Santos, ele é a cara da mídia televisão, né? Muito enraizado ali, a linguagem da mídia televisão. Então, assim, a gente não vê a presença dele em outras mídias, né? Mas ele soube explorar muito bem a mídia televisão. Mas eu digo assim, pela parte de comunicação, hoje alguns apresentadores, a gente tem dentro da nossa bagagem um pouquinho de Silvio Santos ali também. Não que a gente quem quer dinheiro, não vamos fazer isso. Mas assim, essas pessoas acabam sendo importantes para esse contexto atual, né? Pessoas que vivenciaram o Silvio Santos. Para minha filha já não vai ser, talvez. Minha filha não teve esse contato com o Silvio Santos como nós tivemos. Crescemos ouvindo o Silvio Santos, né? Assim, eu fico me questionando assim, por quê? Pro tempo que o Silvio Santos está na TV, ele ainda é relevante, de certa forma, até mesmo na internet. Ele conseguiu fazer um pouco dessa ponte sem mesmo usar muito isso. Eu acho que ele é citado muitas vezes, então ele acaba... O Silvio Santos, por exemplo, se a gente puder comparar com o TikTok, olha a analogia que eu vou fazer. O Silvio Santos, ele tinha um programa Qual é a Música? Sim. Isso. Né? E aí tem até a situação da Gretchen, né? Porque a Gretchen, ela foi a grande vencedora. Ela chamava artistas, né? Que tinham que adivinhar a letra da música, né? Passava uma nota, eles adivinhavam a música. A Gretchen ficou, se não me engano, 19 programas seguidos, porque ela conhecia muitas músicas, né? Então você imagina, 19 programas, né? Com a personagem ali, então as pessoas ficaram sabendo quem era a Gretchen, de alguma forma. Através, né? do programa. Agora, se eu comparar o TikTok ele lança músicas. Sim. O Silvio Santos resgatava música, lançava músicas, né? Então, assim, é isso que acontece. Assim, o TikTok não inventou o novo. Sim. Verdade. Ele não inventou o novo. Ele olhou para trás, ele viu exemplos, só que eu estou agora num outro suporte, é uma outra linguagem, né? Então é isso que está acontecendo. A gente, quando começa a perceber essa esteira de produção, essa linhagem, né, essa sequência, a gente fica muito mais assertivo. Né? Porque a gente não tem o esforço de inventar a roda. A gente não vai inventar a roda. O que a gente está fazendo aqui é o que as pessoas faziam lá na Rádio Nacional, né? Que era um programa de rádio. Então hoje só tem um novo nome, né? Só que também, assim, a gente não é... Né? Não precisa ser o jornalista, não precisa estar na Rádio Nacional, e as pessoas não estão sintonizadas num dial, né? num dial ali do rádio. Elas estão nas redes sociais encontrando a gente.
Entendi. Perfeito. Vou pegar esse gancho. Pode perguntar, Rodrigo. Não, ouvindo sobre esse papo que é bem inteligente, ouvindo da inteligência que foi utilizado para todo esse processo, eu vejo que hoje há uma necessidade tanto de você ter uma inteligência financeira, que a gente conversa, uma inteligência emocional, mas também uma inteligência digital, né? Com e certeza. sobre a inteligência digital, mestre, eu acho que o senhor vai ter muito para compartilhar com a gente agora. Parece que o senhor escreveu um livro, né? Sim. A inteligência digital. Se o senhor puder trazer esse conceito aqui pra gente, para os nossos telespectadores. Com certeza. Primeiro que o livro ele é um livro caixinha, né? Então vou descrever aqui a cena. Você está entrando na loja, na livraria, e você vai pagar a sua compra. Provavelmente você vai encontrar ali no caixa, né, na boca do caixa, uma série de livrinhos caixinhas, que são livrinhos pequenininhos, né? Que legal, sim. Que são cartas em geral. Eu escrevi então esse livro Caixinha, são 100 cartas, né, para pensar o mundo digital. Então em 2018 ele ficou pronto, né? Então, porque eu olhei para o cenário que eu estava e vi o seguinte: será que as pessoas são inteligentes para lidar com tudo isso? Né? Porque o mundo digital é o mundo social, é o mundo do trabalho, né? É o mundo dos negócios. Então a questão de senha, né, a questão de exposição, sim, a questão de trabalho, de procurar trabalho, de se relacionar. Então são 100 cartas, né, que sempre fazem uma pergunta, né? Então as perguntas são para instigar uma resposta sobre o que você às vezes não parou para pensar, né? Então, por exemplo, o que você faria se você estivesse dentro de um táxi e o taxista começasse a mexer no celular? Talvez você já passou por essa situação. Já aconteceu. Né? Já passei por uma que, assim... Eu não sei o que eu faria, não. O taxista... Eu vou ficar preocupado. Mas preocupado eu ficaria. Eu fico olhando assim, tá tudo bem aí? O taxista, ele veio discutindo um relacionamento durante todo o trajeto. Isso é história real. Isso é história real. E eu não podia dizer para ele, pare de falar isso, porque se ele me deixasse ali no meio do caminho, eu ia ficar no meio de uma estrada meio confusa, né? Sim. Então, eu comecei a fazer o quê? A gente se agarra nas nossas crenças e vamos em frente. Por quê? Ele poderia bater, ele poderia se distrair, né? Então, assim, questões também do mundo do trabalho. Eu entrei mesmo no Uber recentemente que o cara tava sem máscara. Sim, E eu tava indo ver a minha esposa que tava com Covid. Sim. Ele não estava dando importância para aquilo, mas eu estava extremamente dando importância para aquilo. Sim. Quer ver uma coisa também? Assim, as pessoas esquecem, por exemplo, no mundo do trabalho, elas acham que ninguém está monitorando o que elas estão fazendo, né? Mas na verdade, assim, só suas buscas no Google estão sendo monitoradas, né? Então, assim, eu preciso ter inteligência para lidar com o mundo digital, né? Por exemplo, você vai deixar as suas senhas anotadas no seu bloco de notas do celular, né? Porque talvez seja cômodo para você. O problema é que se o seu celular for para uma loja, né? Vou parar em outras mãos, né? Então, assim, será que você vai anotar, né, a sua senha num papel? Sim. Né? Então, ou seja, vulnerabilidade dos dados, tudo isso, né? Eu trouxe para esse livro. E ele serve como o quê? Ele serve como dinâmica. Então, você, por exemplo, numa seleção de pessoal, né, de pessoas, o RH pode distribuir essas cartas e perceber como é que as pessoas dariam resposta para aquilo, né? Em escola também, eu já uso em escola, né, para a gente poder conversar com as crianças, porque as crianças também precisam ter esse cenário, né? Para quem nos ouve, a gente precisa olhar para as crianças e perceber o quanto elas são inocentes digitais. Há um termo que a gente está se arrependendo de ter criado, que é o nativos digitais, né? Como se elas tivessem nascido com o digital e soubessem usar todo o conceito digital. Na verdade, não, elas são inocentes. Sim. Porque elas são, às vezes, enganadas por perfis falsos, né? De pessoas se passando como amigas delas, e na verdade, às vezes, tem até um sequestro por trás, um assédio, né? Verdade. Então, a gente precisa perceber que a gente precisa ser mais inteligente para lidar com o mundo digital. Show de bola. E muito interessante essa alternativa que o senhor falou da gente utilizar, né? O nome seria Não, o livro chama Inteligência Digital. Inteligência Só Digital. que o modelo é livro caixinha. Ah, legal. Ou em inglês, vamos usar o inglês de novo? Pode usar. Book in a Box. Olha só, tô até com vergonha de tentar falar inglês aqui, hein? Melhor pronúncia dele. Já falando youtuber? YouTuber. Nossa, tô tendo vergonha aqui de falar meu inglês. Pra eu comprar
vende qualquer livraria? Teria algum site específico? Pode entrar em contato? Está em todas as livrarias. É só você colocar lá Inteligência Digital. Márcio Gonçalves está na Amazon, está em várias livrarias. Então fica a dica aí, pessoal. A gente vai deixar o link também aqui no YouTube. Vamos deixar na descrição também, tá? Para poder acessar. Para facilitar. E eu queria também aproveitar esse gancho, já que a gente falou do livro do senhor. Eu tenho uma empresa, eu quero imergir minha empresa nesse mundo Google. Como eu faria para entrar em contato com o senhor quanto a isso? Ou aqueles, no caso, nossos telespectadores aí, seguidores, como é que eles fazem? O Google, ele fornece toda a base para que a empresa ou a escola possa usar os recursos digitais, né? Então, o mundo do Drive, né? O mundo do mundo virtual dos arquivos, o Google dá toda essa assessoria. Eu sou consultor de tecnologias educacionais da For Education EdTech. Então, pela For Education EdTech, que é uma parceira Google, a gente implanta esses recursos dentro da escola. Então, acessa lá For Education EdTech, né, e pede uma consultoria para que a gente possa entender como implantar isso dentro da escola ou dentro da empresa. Porque a gente, nesse caso, envolveria todas as pessoas no mundo Google. Então é um mundo de compartilhamento, de criação, de construção. Né? Eu costumo dizer, quando eu vou prestar as consultorias, se a pessoa ela já perdeu a sua vida num pendrive. Em geral, as pessoas já perderam, né? Porque o pendrive é o quê? Apagou os dados. Sim. Né? Então, no Google, as coisas estão na nuvem. Né? Então a gente muda a estrutura de trabalho. Então os arquivos são compartilháveis, você cria junto, você coloca várias pessoas para editar o mesmo documento, né? Então a troca de arquivos é mais fácil. A dinâmica também, né? A dinâmica de produção. Eu tenho que me atualizar nisso. Minha esposa ela usa muito a nuvem e eu ainda sou do pendrive. Ainda uso tudo no pendrive. Então cuidado para não fazer uma viagem de avião e passar pelo leitor, né, de identificação de metais, porque uma vez eu perdi todos os meus arquivos num HD externo, porque o técnico disse que aquele leitor apagou os meus arquivos. Aí fica já um grande exemplo aí, de como isso... Caramba, professor, então assim, e questão assim de educação infantil, como é que é o projeto que o senhor desenvolve? Eu hoje tenho um programa chamado Semana da Mídia na Escola. Eu valorizo a importância de produção de mídia dentro da escola, no sentido de que as crianças precisam ter pensamento crítico para compreender essa produção que elas consomem fora da escola, por exemplo. Então, a gente faz um evento, né, que valoriza a importância de entender sobre jornalismo, sobre publicidade, sobre marketing, sobre propaganda, né? Então, produzir mídia é entender sobre roteiro, sobre edição, sobre produção de podcast, né? Então, assim, a gente leva a produção de verdade para dentro da escola. Podcasts, filmes, documentários, né? Porque no Brasil a gente tem um documento chamado Base Nacional Comum Curricular. E hoje esse documento ele orienta as escolas a terem produção de mídia. Então existe um termo chamado campo jornalístico midiático. Então as crianças vão ter aula sobre como construir uma campanha publicitária, sobre o que é legenda, o que é fotolegenda, o que é jornalismo. Então, quer dizer, a gente está construindo uma sociedade para criticar também aquilo que elas vão consumir. Porque se a gente der um recorte agora, muitas pessoas estão caindo em fake news. Verdade. Muitas pessoas acreditam numa fala de uma pessoa que, na verdade, ela não é aquela pessoa. Aquilo a gente chama de deep fake. Já ouviram falar nessa expressão? Eu já ouvi, né? Sim. Que é mais fake do que fake, é deep. É assim, botou a cara de alguém, né? Consegue numa voz que simularam. Então, quer dizer, se a gente não parar, a gente vai cair nesse discurso. Sim. Então, quando você coloca as crianças para produzir, né, isso, ela vai fazer o quê? Ela vai se tornar um jovem, um adulto mais crítico. Porque uma arte hoje que chega pelo celular, ela é feita rapidamente sem você ser designer. Então, eu preciso mostrar para elas, qual é o autor dessa mensagem? Você já viu isso sendo falado em outro lugar? Isso está sendo discutido em outras rodas? Buscou outra fonte? Buscou outra fonte? Ou você simplesmente falou assim, não tome esse remédio. Ou tome esse remédio para curar. Porque uma notícia falsa é capaz de matar alguém. Sim. Verdade. Professor, olha só, nós poderíamos, né, tanto eu quanto o Rodrigo, ficar
Eu não gosto quando ele vem com essa notícia. Infelizmente, eu tá que dou essa acabando? notícia. Tá acabando. Não fala isso Muito não. bom, né? Tem que ter o continue. Tem que ter, professor, você tem que voltar, eu porque volto. Pode me chamar que eu volto. foi uma aula como sempre é. Eu conheço o professor Márcio, ele é incrível, tem muito conhecimento. Eu tive uma expansão agora, minha visão abriu nessa área de metaverso, na área digital, da imersão do Google. Fantástico. E tem muito assunto ainda que deveria... Que a gente poderia aqui ficar bastante tempo. E vai ter então, vai ter continue. Então a gente vai ter vamos fazer. Quero agradecer imensamente, tá? Sua presença. Se quiser deixar recado, deixar o Instagram pro pessoal, quiser seguir, pode ficar à vontade. Seguir no Instagram é Márcio Gonçalves, né? E também siga a Mídia na Escola, @Mídia na Escola, para conhecer a estrutura do projeto, porque toda escola pode aderir e isso serve para pais, serve para professores, para diretores de escola que queiram, né, dar um tom mais digital ao processo de ensino e de aprendizagem. Muito bom, bacana. hein? Muito maneiro. Show de bola, a gente vai deixar tudo aqui na descrição para fácil acesso de todo mundo. Mestre, deixa eu levantar aqui. Vamos agradecer. Eu agradeço. Obrigadão por tudo. Agradeço o convite, até uma próxima. Foi muito bacana, Que maravilha. Então, galera, é isso aí, olha só. Foi muito bom mesmo, como o Rodrigo tá falando, mas não esquece. Tem que fazer o quê, Rodrigão? Isso é importante. Deixar like, sininho e se inscrever no canal do compartilha YouTube. também, fala com a galera. A galera aí, ó, vamos ficar ligado, ó. Hein? As coisas estão acontecendo, não pode perder. E não perca os próximos vídeos, os próximos podcasts. Bota lá o sininho, se inscreva para receber em primeira mão. Deixa comentário, fala, pô, quero que vocês levem essa pessoa aqui. Ou então comenta sobre o episódio, que a gente vai estar sempre também até vendo. Dúvidas pra gente levantar aí no próximo podcast com o nosso professor. Perfeito. É isso? Então olha só, não seja... não seja sardinha. Siga os tubarões. Isso aí, isso aí.